E o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, virou alvo de uma investigação no STF após ter afirmado em agosto desse ano que o delegado Fábio Schor, da Polícia Federal, age como bandido. Segundo o parlamentar, o integrante da PF é responsável pela produção de relatórios fraudulentos que miram bolsonaristas. Vamos assistir. Hoje houve mandados de prisão para Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Ed Raposo também teve mandados de busca e apreensão. E Marcos Duval, senador da República. Mariana Eustáquio, filho de Oswaldo Eustáquio, tem 16 anos de idade, deputado Ottoni. E teve a casa invadida pela Polícia Federal, como, aliás, o líder da oposição, Jordi, contou que sua casa foi invadida por abuso de autoridade da polícia, que não bateu a porta, mas pulou a porta e pulou a janela e bateu na porta do seu quarto. Líder da oposição na Câmara. Sabe o que todos esses têm em comum? Todos esses que estão perseguidos hoje pela Polícia Federal, todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Álvarez Schor. Falei dele já ontem, 2 vezes. Falei hoje, mais uma, na Comissão de Relações Exteriores. E fala aqui na tribuna mostrando a foto. E se ele não for covarde, ele que venha também atrás de mim. Eles todos divulgaram, Mariana, inclusive, disse no seu post dos absurdos que ele fez contra seu pai. E aqui não entra a preferência, gosto ou não gosto de Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos, todos têm direito ao devido processo. Que fizeram com eles é errado. Os 2 fora do país, foragidos por supostamente disseminar fake news, vou ficar até segurando isso aqui, ou por atentado à democracia. Atentado à democracia fazer esse aqui que é policial federal, mas na verdade tem agido como bandido. Não tenho medo de falar e repito. Eu quero que as pessoas saibam sim quem é este dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes. Tá aí o Marcel Van Hatten, que é o deputado federal do Partido Novo e muito próximo do bolsonarismo, como vocês estão vendo, inclusive, por aquilo que ele está alegando. Ele disse que tomou conhecimento da investigação apenas ao ser intimado pela PF para depor em um processo que corre sob sigilo. Vamos acompanhar também, a gente vai analisar tudo o que está sendo feito e dito. Pode soltar. Sobre essa investigação do STF contra mim, cujo relator é o ministro Flávio Dino. Eu começo por aí. Por que Flávio Dino é relator? Esses sorteios que nós cada vez mais estamos vendo não tem nada de aleatórios, inclusive o ministro Barroso proibiu o acesso ao código-fonte dos sorteios do STF. Esse é outro tema, é algo que nos preocupa bastante também, não obstante. O que aconteceu? Na sexta-feira, dia 3 de outubro, eu recebi um e-mail no gabinete, minha assessoria, um e-mail com uma intimação da Polícia Federal para depor, sem dizer por que eu estava sendo intimado, apenas com o número do processo, e me oferecendo algumas datas para falar, e era isso. E dizendo que se eu não optasse por quaisquer das datas, ou se eu faltasse a data que eu tivesse escolhido para depor, o meu direito constitucional ao silêncio estaria garantido. Aí eu tive certeza que era uma investigação, porque quando disse que meu direito ao silêncio está garantido e que a investigação seguiria, é porque eu sou de fato investigado, não estou sendo só intimado para depor como testemunho ou algo assim. O inquérito, são mais de 50 páginas, eu acho agora, de inquérito, em que consta, em resumo, que uma denúncia que eu fiz na tribuna da Câmara dos Deputados foi utilizada pela Polícia Federal, pelo policial federal, na verdade, que se sentiu ofendido. Direito de qualquer pessoa se sentir ofendido. Agora, ele se sentiu ofendido por algo que eu disse na tribuna da Câmara, não sobre ele, mas sobre a sua atuação como policial federal, num dos tantos casos, aliás, em alguns dos tantos casos que estão tramitando sob sigilo no STF, que já estão sendo denunciados por uma série de matérias. Então eu fiz uma crítica absolutamente pertinente à minha atividade parlamentar, e ele decidiu, esse policial federal, representar contra mim, e essa representação teria de ser feita no Supremo, porque eu sou deputado federal, lá que tramita quanto deputados federais, e o ministro Flávio Dino, que foi designado o relator, decidiu dar andamento e pediu que a Polícia Federal investigasse. E o deputado Novo afirmou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou a Procuradoria da Casa à disposição dele. Vamos assistir. É uma perseguição que coloca este também processo sob sigilo. Por respeito aos meus eleitores, eu preciso divulgá-lo. Porque você imagina, senhor presidente, um processo no STF, um inquérito contra mim, na divisão de combate a crimes financeiros e a corrupção.
O que o meu eleitor vai pensar? Que eu estou sendo investigado por um desses crimes. Mas é óbvio que não. Minha vida é limpa. É óbvio que não. O que está acontecendo é que estão perseguindo um a um. E chegou a minha vez. Não que não tivesse acontecido antes. A censura no X, no Twitter, já tinha chegado a mim. Já tinham tentado derrubar minhas páginas nas redes sociais. E quero aqui dizer que o deputado Arthur Lira, e teço muitas críticas a ele, mas liguei ao deputado Arthur Lira hoje e ele prestou solidariedade. E colocou a Procuradoria da Casa, inclusive, à disposição. Porque não é possível que um deputado federal seja intimidado, porque calado não será, por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Fica aqui meu reconhecimento, senhor presidente, que nesse momento, Coronel Crisóstomo preside os trabalhos dessa casa, a mesa diretora sob a pessoa do deputado Arthur Lira, porque ele não pode deixar passar dessa linha. Muitas outras linhas já se cruzaram e já fiz enormes críticas aqui ao fato dessa mesa e da Câmara dos Deputados muitas vezes não se pronunciar e deixar que se cruzassem linhas. Inclusive nosso líder da oposição passado, Carlos Jordi, foi duramente perseguido e teve a Polícia Federal na sua casa de uma forma completamente irregular. Ilegal. Bom, doutor Teixeira, vamos lá para análise. Obviamente, a gente aqui, como jornalista, que não tem imunidade parlamentar na tribuna da Câmara, etc., e que busca ter uma responsabilidade quando ainda não está todo o episódio esclarecido, a gente não se refere assim a uma autoridade. Dizer que é um abusador de autoridade, dizer que age como um bandido, obviamente são palavras duras, são palavras que, se nós usarmos, as pessoas atingidas podem abrir processo contra a gente, etc. Agora, o deputado Marcel Van Hatten é um deputado federal que tem imunidade parlamentar e estava discursando na Câmara dos Deputados, na tribuna, e criticando uma atuação oficial, como ele alegou, de um policial federal. O que existe é uma grande insegurança jurídica sobre o limite da imunidade parlamentar. Não se tem uma definição muito clara do que se pode ou não pode, porque vários ministros do STF têm tomado decisões que ignoram a imunidade parlamentar e dizem, isso aqui aí já é demais. E aí fica um critério bastante subjetivo. Tem outro ponto, claro que eu estou resumindo aqui, que é o duplo padrão do próprio Flávio Dino. O Flávio Dino é aquele que relativizou o xingamento de nazista. Quando ele teve que opinar, ele teve que julgar o caso do vice-líder do governo Lula, José Nelto, que tinha xingado de nazista o deputado bolsonarista Gustavo Gayer. Então, para aliviar a barra de um ex-colega de governo, porque, enfim, é um parlamentar, esse cargo de vice-líder não é exatamente ali num ministério, mas é alguém que está associado ao governo Lula, do qual o próprio Dino fazia parte. Aí ele relativiza o xingamento. E nazista é você associar o alvo do xingamento à maior monstruosidade da história humana, que foi o extermínio de 6 milhões de judeus. No Holocausto, com as invasões feitas por Hitler, os campos de concentração, etc. Então, quer dizer, quando o sujeito fala age como bandido ou abusador de autoridade, isso, pela decisão do Dino, é pior do que ser chamado de nazista? Então é claro que tem um duplo padrão aí do ministro do STF. Eu ia continuar a análise, mas tem pouco tempo. Doutor Teixeira, faça a sua. Bom, eu entendo, Felipe, que um deputado, um senador, a Constituição assegura a inviolabilidade do parlamentar, né? Não faz sentido um deputado fazer um discurso e depois ser investigado penalmente em relação a isso. Ele tem que poder falar o que bem entender, porque senão o deputado não consegue representar os eleitores que votaram nele. Se não for assim, a gente não tem um debate aberto no Congresso. É preciso permitir que os deputados e senadores possam se expressar. No final, o que o Flávio Dino e o STF estão querendo fazer é dizer o que os deputados podem ou não falar na tribuna da Câmara. E, obviamente, a gente tem que pegar o histórico aí do que muita gente do outro lado, do lado do Dino, já falou a respeito de juízes, de investigadores. Vocês bem se lembram o que os parlamentares falavam na tribuna e nunca eram alvo de processos assim. Então, a gente tem que analisar as coerências do STF.
Ia falar, Felipe, que existe um modus operandi aí dos ministros do STF, que assim, você faz uma petição, começa um inquérito e você joga o sujeito numa situação do tipo essa que o Marcel Van Hatten falou, né? Eu estou sendo investigado num inquérito sobre corrupção e crimes financeiros. O que as pessoas vão pensar de mim, né? Então começa lá, faz uma petição para a Transparência Internacional acusando de usar recursos de delação. Então, assim, você meio que já... É um pré-julgamento, né? Já macula. E eles estão fazendo o jogo disso daí. Sobre o Marcel Van Hatten, também queria dizer uma coisinha, que ele faz esse discurso na Câmara, isso é em agosto, e depois ele vira o relator da PEC 8 de 2021, que é aquela que limita as decisões monocráticas do STF. E é depois disso, então, que o Dino aceita a abertura do inquérito. Então, muito importante essa cronologia. Exato. Então, assim, tem uma possibilidade aí, não sei dizer se é isso mesmo, mas de que aquelas matérias que saíram na imprensa falando, olha, os ministros do STF estão olhando com lupa os deputados que estão avançando com as PECs de contenção no STF, que eles consideram que eles são amalucados, né? Era isso que dizia a reportagem. Talvez isso já seja uma maneira, uma demonstração de que os ministros do STF estão indo para cima dos deputados para conter essas PECs de contenção do STF. Aliás, o título da transmissão do programa de hoje é Retaliação Escancarada, por causa, basicamente, do caso da Transparência Internacional, que nós já havíamos refutado e que agora foi refutado pelo PGR Paulo Gonet. Mas olha aí, mais um caso de possível retaliação. Nós mostramos, inclusive, os vídeos aqui da sessão da comissão na Câmara dos Deputados, em que o relator era o Marcel Van Hatten. Nós mostramos trechos das alegações dele, favoráveis aos itens da proposta de emenda à Constituição, e a celebração logo em seguida ao resultado, exaltando ali aquela vitória parcial da oposição ao governo Lula, porque, que é outra coisa que a gente não pode nunca deixar de se indignar, os membros do governo são hoje aliados do STF, estão ali defendendo daquela maneira, muitas vezes patética, como foi o caso do Lindbergh Farias naquela sessão, um petista, que estava defendendo os interesses do governo, que está alinhado com o Supremo Tribunal Federal. Então, vota até diferente do que outras pessoas de esquerda tinham votado no Senado, porque agora esse alinhamento está ainda mais forte. Então, assim, muito bem lembrado, Duda, Marcel é relator da PEC que limita poder dos ministros do STF e logo em seguida é alvo dessa abertura de investigação, mesmo tendo imunidade parlamentar. Ninguém precisa concordar com aquilo que o Marcel está falando, com o tom dele, com aquilo que ele fala a respeito do policial, sem que haja ainda uma investigação mais detalhada, ou uma comissão a respeito, etc. No entanto, esses debates na tribuna, eles em geral têm essa margem para ficar mais acalorados. E se você pegar, repito, o que a esquerda fala, costumeiramente, já falava mais, mas até hoje, de vez em quando, solta. Sobre juízes e investigadores da Lava Jato, como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros, olha, eles viraram alvos de investigação, virariam alvos de investigação se falassem exatamente essas palavras que o Marcel Van Hatten falou. Duvido. É claro que agora você tem aí uma referência, eventualmente, se falarem, vai haver uma cobrança de que haja uma coerência, mas não havia até agora. Então, qualquer margem pode ser usada contra aqueles que estão avançando para limitar o poder dos ministros do STF.